Enfim, pessoal, então, de imediato, chamo o Enio Coelho, nosso coordenador regional da região central. Por favor, Enio. Luiz Fernando Siqueira, nosso coordenador, nosso gerente do Departamento de Extensão Rural do IRGA. O seu Rogério Herbe, nosso conselheiro do IRGA, representando nossos produtores aí, para dar bem-vindos a todos os produtores que estão aqui conosco. E o seu Tomás Santa Cruz, presidente da FENARROZ. Então, passo a palavra para o Enio agora, para ele dar as boas-vindas aí para vocês. Obrigado, Mara. Obrigado, seu Rogério Herbe, pela presença. Luiz Fernando, obrigado pelo apoio. Presidente da FENARROZ, né? Seu Thomas, obrigado pelo apoio. E muito obrigado pela presença dos senhores e das senhoras aqui conosco. Nós nos preparamos, né? E esse preparo, ele muitas vezes traz alguma dificuldade, mas é com toda a satisfação que hoje estaremos aqui para entregar para vocês um pouco do nosso trabalho, né? Para que vocês possam sair daqui mais qualificados e debater também, dialogar com nós sobre os temas os quais iremos apresentar aqui. Temas hoje muito importantes da integração lavoura-pecuária, né? Que o nosso carro-chefe ele continua sendo o arroz, mas a monocultura do arroz a gente já sabe e já tem por entendimento que ela não é mais sustentável, e hoje a gente já trabalha com mais culturas no campo de terras baixas. Então, eu agradeço a presença de vocês. Eu sei que a chuva atrapalhou um pouquinho, mas nós vamos, né, em função do adiantado da hora, dando início, e depois nós vamos ter aquele belo almoço. Muito obrigado. Obrigada, Enio. Passo, então, a palavra para o nosso conselheiro Rogério Herbe. Bom dia a todos. Queria primeiramente agradecer a FENARROZ e até o próprio IRGA, que com toda essa adversidade que estão passando, se manteve a FENARROZ, e o IRGA aqui dando mais uma demonstração da sua eficiência do desenvolvimento de novas tecnologias para que a gente consiga se manter no campo. Muito obrigado a todos vocês e parabéns a todos que vieram nesse evento. Obrigada, senhor Rogério. Com a palavra, então, nosso gerente da Dater, Luiz Fernando Siqueira. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui e a gente agradece a presença de todos em nome do IRGA. A gente está vivendo um ano bastante atípico esse ano e manter os eventos é uma prova de resiliência, de organização e de entender que nós precisamos continuar. O IRGA também, a gente também vai evoluindo no manejo da lavoura e tenho certeza que quem está presente hoje começa a construir aí informações a respeito desse novo padrão de lavoura e com certeza a gente vai construindo e vai demorar um tempo, mas nós temos que começar porque realmente é uma lavoura um pouco diferente, uma lavoura mais resiliente, mais produtiva e mais rentável também. E, logicamente, nós do IRGA temos que acompanhar essa evolução e temos que, juntamente com vocês, com os conselheiros, com toda a sociedade, começar a construir esse novo modelo de lavoura. E hoje a gente vai ter a oportunidade aí pela manhã de discutir um pouco. À tarde também nós temos importantes painéis sobre controle de plantas daninhas, previsão do tempo, que são assuntos extremamente relevantes a nosso dia a dia. Parabéns ao Enio, à equipe da região central, a colega Mara, que é coordenadora da pesquisa ali na barragem do Capané, que produz dados importantíssimos para todo o estado e é uma referência nossa aqui de Cachoeira, da região central do estado. Então, pessoal, que todos nós tenhamos um ótimo dia aí de trabalho. Obrigada, Luiz. Obrigada pelas palavras. Passo, então, ao seu Tomás para fazer, então, a abertura oficial do nosso seminário. Bom dia, então, a todos. Bom dia ao nosso parceiraço IRGA. É um prazer tê-los aqui sempre. Vocês são parceiros nossos há muitos e muitos anos. O IRGA, eu, por ser bancário, né, Banco do Brasil, aposentado, fiz muitas parcerias aqui no Rio Grande do Sul e agora, estando aí de gestor FENARROZ hoje, gostaria de dar as boas-vindas a todos. Agora estamos abrindo oficialmente a nossa feira e nada assim melhor do que termos o IRGA
para falar desse importante assunto a todos aqui. Então, eu declaro aberto a FENARROS e IRGA, obrigado pela parceria de sempre. Obrigada, seu Tomás. Só um recadinho, nosso presidente da instituição, ele está na estrada, né, em função da chuva, vocês também, em função, o nosso horário era às 9 horas, também atrasamos aqui, mas depois, durante o dia, ele estará conosco aqui para trazer umas palavras de boa-vinda para vocês também, tá? Obrigado. Pessoal, peço uma salva de palmas, então, convido o pessoal a voltar aos seus lugares. Pessoal, então como é que vai funcionar agora na parte da manhã? Serão 2 palestras, tá? Cada uma com 45 minutos. Então, a primeira, Luiz Fernando vai proferir para nós, 45 minutos. Após, nós temos um intervalo. Depois, voltamos com uma outra palestra. E, ao final dessas 2 palestras, nós vamos ter um painel para discussão. Então, os questionamentos todos que vocês tiverem, vocês podem guardar para o final da manhã, que a gente vai ter esse momento aí com os painelistas e o nosso moderador para conversar com vocês e tirar todas as dúvidas. Então, de imediato, eu chamo o nosso coordenador da DATER, Luiz Fernando Siqueira, que vai tratar, então, sobre o tema manejos de entre-safra com plantas de cobertura e suas possibilidades para o novo cenário da lavoura arrozeira. O Luiz Fernando, ele é mestre pela Universidade Federal de Santa Maria, e nosso gerente da extensão, então responsável aí por toda a nossa extensão rural do Instituto Rio Grandense do Arroz. Obrigada, Luiz. Então, pessoal, bom dia mais uma vez aí, é um prazer a gente ver produtores, colegas técnicos, a gente vê estudantes também, e tenho certeza que vocês são o futuro aí da extensão rural, da pesquisa, e vocês estão tendo a oportunidade aí de ir participando dessa discussão e interagindo. Para a gente é uma satisfação muito grande participar de um evento dessa magnitude. Eu há anos participo da FENARROS e sei da importância que ela tem como feira, como propositora de inovações na cadeia do arroz, e tenho certeza que nesse processo de reconstrução é muito importante essa união das instituições, de produtores, de estudantes, de todo mundo, para a gente poder retornar aí a pleno vapor às nossas atividades. E em nome do IRGA, é sempre um prazer participar, e um desafio muito grande participar de um quadro de tamanha proporção, e hoje eu tenho o privilégio de dividir junto com o nosso pesquisador, o Cleiton Ramão, lá de Uruguaiana, na qual é um colega que tem um dos trabalhos mais desenvolvidos de pesquisa na linha de sistemas de produção. E me parece que esse é o rumo da lavoura, e tenho certeza que um novo projeto de arroz para o estado do Rio Grande do Sul passa por sistemas de produção. Logicamente, não tem nada fixo, a gente vai ter que fazer um trabalho intensivo, porque tem áreas que talvez um sistema se adapte melhor, outras áreas, outros sistemas, e aí entra muito forte o trabalho da extensão rural, de entender, interpretar esses cenários e construir para cada propriedade aí o seu modelo de trabalho. Eu acho que em todos os projetos que nós tivemos até hoje, foi mais ou menos nessa linha. A gente tem que fazer essa adaptação, essa transição da pesquisa para chegar até a propriedade e realmente cumprir o seu papel. E aí entra todo o mérito da extensão de fazer esse trabalho. Então, o nosso tema hoje é falar um pouco sobre entre-safra, sobre as possibilidades que nós temos, as culturas de cobertura que nós temos, fazendo uma introdução aí para a gente começar a entender melhor esse processo. Eu espero que a gente consiga cumprir o objetivo e, no mínimo, vocês saiam daqui intrigados que é possível manejar um pouco a lavoura de arroz diferente. E aí, fazendo um breve histórico, antes de entrar propriamente na apresentação, a gente vem evoluindo nesse manejo. Na década de 80, a gente trabalhava, aqueles que estão há mais tempos na lavoura, vão me entender, fazendo aração profunda na lavoura de arroz. E, em alguns casos, até encruzando esse arado. Passava num sentido e passava no outro. O objetivo era incorporar esse arroz vermelho. Grande parte dos produtores usavam essa ferramenta para tentar colocar esse arroz vermelho em camadas mais profundas.
Esse resultado, logicamente, desse manejo era aumentar o nosso banco de semente e até distribuir no perfil e cada vez agravar mais o problema. Na década de 90, final dos anos 80, começou a se trabalhar com gradeador, com grade plana, com preparo antecipado, e é o sistema que predomina até hoje. E a gente observa nos levantamentos que esse é o sistema predominante no estado, é o sistema de preparo antecipado da nossa lavoura. É um sistema que se consolidou nesse modelo e nós temos que preparar essa transição pensando em cultura de cobertura, rotação de cultura, que já está consolidado. Nós tivemos, mesmo no ano de El Niño, 420 mil hectares de soja semeado em terras baixas. Então, isso é uma prova de que esse sistema está consolidado. E falando propriamente, para a gente entender um pouco mais... Como é que não está passando? Agora está passando. Entender um pouco mais as nossas áreas de várzea, as nossas áreas de terra baixas do estado, nós temos aproximadamente 5 milhões e 400 mil hectares que são denominadas terras baixas, várzeas, com potencial de semeadura de arroz. Dessa área, na última safra, 900.203 hectares foram semeadas com arroz. Se a gente pensar em 422 mil hectares, nós temos quase 50% da área com soja. E se a gente pensa em produtividade, mesmo num ano difícil, né, que nós tivemos problema na implantação, um certo atraso, a nossa média ainda no estado foi quase 8.400 quilos por hectare, que é uma média, quando comparado das décadas anteriores, é uma média relativamente alta, e o nosso recorde de média, ela foi na safra 21 e 22, 9.010 quilos de média em todo o estado, em 839 mil hectares aproximadamente. Então, nós temos uma evolução bem significativa, e aqui, para caracterizar bem a nossa região arrozeira, essa é uma imagem do Google, né? Para a gente ter uma ideia, logicamente, elas estão próximas aos rios, são onde se localiza a nossa região arrozeira. Quando a gente estratifica um pouco a média, e a média ela é um bom ponto de partida para entender a evolução. Aqui é uma estratificação por década. Nós tivemos na década de 1960 e 70, por exemplo, a média da década foi 2.916 quilos por hectare. Para a gente ter uma ideia, tamanho da evolução. Se a gente pegar a média da década de 2010 a 2020, 7.630. Mais que o dobro, né, pessoal? Nesse período, nesse intervalo de tempo aqui de 60 anos. Logicamente que essa evolução foi fruto de muito trabalho, muita pesquisa, projetos como o Projeto 10, CFC, a entrada do sistema Clearfield, inúmeras instituições trabalhando em conjunto, IRGA, Universidade, Embrapa, para que a gente pudesse evoluir nesse manejo, para que a gente pudesse ir acrescentando e evoluindo. Todo mundo é consciente que se nós estivéssemos produzindo esses patamares de média aqui, certamente a gente estaria fora do sistema produtivo, até mesmo porque as outras regiões do Brasil absorveriam a nossa área, porque, na verdade, o que nos destaca no Rio Grande do Sul, quando a gente sai fora, é a média de produtividade. Nós temos hoje uma eficiência muito grande quando comparado aos outros estados. Aí nós temos a vantagem um pouco do clima, as condições e, principalmente, a habilidade e o conhecimento que os produtores têm. Nós, como técnicos, se associamos a esse conhecimento, trazendo inovações, melhorias que podem proporcionar ganho. Mas tenham certeza que o mérito é dos produtores. Então, pessoal, continuando. Aqui tem um trabalho que eu acho extremamente importante, é um trabalho conduzido aqui na barragem do Capané, pela pesquisadora colega Mara, em parceria com a UFSM, o grupo de pesquisa do professor André Huguin, na qual ela trabalha essas questões de quais as possibilidades de manejo numa área, principalmente focando em arroz vermelho. Por quê? Porque quando a gente conhece um pouco o estado do Rio Grande do Sul, as áreas produtivas, o nosso principal limitante de produtividade, pessoal, continua sendo o controle de arroz vermelho.
E quando a gente pensa na região central do estado, esse ponto ainda é mais grave, pessoal, porque nós não temos as oportunidades que a fronteira oeste tem, de 1, 2, 3 cortes. A Zona Sul avançou muito na questão de rotação de cultura primeiro do que nós, talvez a condição de solo, as áreas proporcionam esse manejo, e para nós acentua mais esse problema. A região central do estado, ela tem mais ou menos 13% da lavoura de arroz do Rio Grande do Sul, porém ela concentra quase 50% do número de produtores. Então, olha a importância que a lavoura de arroz tem na região central do estado, e esse problema do arroz vermelho, ele é o principal problema de todo o estado, mas ele é mais acentuado ainda na região central. Então, aqui os tratamentos, né, eram manejo arroz, 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 sem rotação, arroz, arroz, arroz. A única diferença desses dois tratamentos era o manejo pós-colheita, um com grade e outro com rolo-faca. Para a gente entender um pouco o efeito desses manejos em relação, principalmente, à população de arroz vermelho. Aí depois nós tínhamos arroz pousio em 2 sistemas, arroz pousio com grade, arroz pousio com controle químico. Depois nós tínhamos arroz soja, um ping-pong, só que com 2 modelos, um ping-pong com arroz e soja com e sem pré-emergente, 2 anos de soja com e sem pré-emergentes subdivididos. Então, para a gente ter uma ideia de toda essa dinâmica, se tem interferência do nosso manejo. E, logicamente, na última safra, arroz, arroz, arroz. Aqui uma ideia do layout do nosso experimento. Logicamente, dá para ver essas parcelas aqui, né? São parcelas que lá na frente a gente vai ver a produtividade extremamente comprometida com o arroz vermelho. Logicamente que aqui são as rotações. 1 ano com soja, 2 anos com soja e depois retorna com arroz. E aqui as áreas de pousio. E aqui, pessoal, entra um equipamento bem importante nesse manejo, em função de distribuir a semente de arroz vermelho e demais invasoras numa camada ainda ativa do solo. A gente demorou um tempo para entender. E esse manejo com grade, ele ainda é o manejo predominante no estado do Rio Grande do Sul. Mas quando a gente pensa em química e física do solo e manejo de planta daninha, certamente ele é um dos manejos menos eficientes. Olha a distribuição do rolo-faca. Quanto mais superficial essa camada, o meu arroz vermelho e as plantas daninhas ficarem distribuídas no perfil do solo, maior a chance delas serem desativadas durante o inverno. Seja ela por pássaros, seja ela por reações químicas do solo, eu tenho uma chance maior de reduzir esse banco. Os trabalhos de pesquisa indicam que 50% do meu banco de semente, quanto mais superficial eu deixar, em torno de 50% a natureza faz o trabalho dela. Quando eu incorporo em camadas mais profundas, essa chance cai muito, cai para 10%, 12%, 15%. Porque, na verdade, eu coloco numa área mais estável do solo, onde as mudanças de umidade e temperatura são menores e automaticamente a germinação ela é bem menor. Porém, esse manejo ele pode te ajudar quando tu trabalha num outro sistema. Mas quando tu tem, por exemplo, arroz num monocultivo, tu perde esse efeito do mecanismo. Até nos primeiros anos, conversando com a Mara, agora ainda pela manhã e durante o dia ontem, nos primeiros anos, quando tu trabalha com monocultivo de arroz, e olha as médias das parcelas do monocultivo, praticamente nada de produtividade, né? Menos de 1.000 quilos por hectare, monocultivo de arroz. Logicamente que essa área foi preparada com arroz vermelho, foi semeada uma infestação inicial alta de arroz vermelho, e praticamente não tem interferência do manejo entre safra, porque nos primeiros anos até o rolo-faca entrega uma produtividade melhor. Porém, no decorrer dos anos, depois de 4 safras, tu praticamente não tem efeito nenhum. A lavoura fica extremamente comprometida e os melhores tratamentos que nós temos é o pousio com grade e a rotação de soja com pré-emergente com as melhores produtividades, pessoal.
possivelmente para a nossa região esse seja o manejo mais indicado, principalmente para controle de arroz vermelho. Só que a gente olha aqui, por exemplo, nós temos o S4 aqui, que é rotação com soja sem pré-emergente. Olha a diferença da ação com pré-emergente. Claro que ajuda no controle. Então, qual é a dica, pessoal? Quem trabalha com soja tem que fazer um trabalho completo na área. Para te ter o incremento de produtividade de soja, logicamente, e também colher os benefícios no controle de plantas daninhas, que é o principal objetivo e para manutenção do sistema. E aí entra melhorias na drenagem, calagem e uso de pré-emergentes. Já na situação que tu trabalha sem pré-emergente, né, no caso, tu acaba tendo uma pequena redução na produtividade. E, pessoal, indo para frente, para a gente não atrasar muito, em relação às conclusões desse trabalho. Isso é muito importante. Por quê? Porque na região central do estado predomina a monocultura do arroz. Então, o monocultivo de arroz favorece o banco de semente de arroz vermelho até 16 centímetros, que é a camada mais ativa. Se eu fizer uma análise do banco de semente no perfil do solo, a camada mais ativa e que interfere na minha produtividade, ela está mais ou menos de 0 a 15, 0,20 centímetros. Aquelas sementes mais profundas, dificilmente elas vão conseguir emergir durante a safra ou tem muita dificuldade de emergir, só numa condição muito especial. Numa condição de semeadura no mês de outubro até uns 10 de novembro, possivelmente essa é a camada que vai infestar e, logicamente, que o monocultivo favorece muito. A utilização de diferentes mecanismos interfere, mas, porém, o monocultivo afeta o resultado. Se eu fizer monocultivo, trabalhar com grade ou rolo-faca, eu não vou conseguir perceber muito a diferença do mecanismo rolo-faca em relação à grade, porque o monocultivo vai se sobrepor a esse manejo. Quando a gente pensa no pousio químico ou mecânico, ou seja, aquele pousio que eu uso grade e uso dessecação, pessoal, é tão eficiente na redução de banco de vermelho quanto a rotação com soja. A única diferença é que tu não tem renda. A soja me traz uma renda. É difícil nos dias atuais tu pensar em deixar metade, 30%, 40% da tua lavoura parada. A soja bem planejada, num ano de laninha irrigada, traz melhorias para o sistema e também gera renda, pessoal. É quase inadmissível a gente pensar nisso. Visando altas produtividades de arroz, o soja deve ser associado ao uso de pré-emergentes. É o que nós falávamos, em fazer uma lavoura completa. Quem for pensar em rotação de cultura tem que ter planejamento da atividade. E aí entra melhorias na drenagem, calcário, usos de pré-emergente, variedades adaptadas à várzea. Hoje nós temos um estudo bem grande das cultivares que são mais adaptadas, né? 2 anos de soja são eficientes na redução de semente, porém o retorno no arroz deve ser obrigatoriamente intercalado, visando a manutenção dos benefícios. Por que isso, pessoal? Porque se eu fizer 2 anos de arroz e achar que resolvi o problema da minha lavoura, é bem complicado. A gente já tem lavouras com 5 anos de soja e o banco de semente era tão grande que o cara fez 2 anos de arroz consecutivo e no 3º ano já tinha uma população bem significativa de arroz vermelho, porque tinha alguns escapes. Aí esse produtor voltou novamente no manejo de intercalar 1 ano de soja e 1 ano de arroz. A população dele, o famoso ping-pong, porque aí já tinha baixado significativamente o banco. Com isso, o sistema de cultivo que intercala 1 ano de soja com 1 ano de arroz é a melhor estratégia adotada para o produtor. Então, essas são conclusões extremamente importantes pensando em manejo. E se a gente pensar hoje em manejar melhor a parte física e química, essa é uma foto nossa que circula por quase todas as apresentações nossas, e acho que entra aqui o sonho de quase todo engenheiro agrônomo, independente da área que ele atue, né? Que é ter um solo melhor estruturado, física, quimicamente. Se o professor Ibanor tivesse aqui, mediria com a adição de matéria e energia, que são vitais para o sistema. Quando a gente pensa em microbiologia do solo, talvez seja muito difícil se desenvolver
com essa situação de solo. Essa é uma área convencional, trabalhada com grade plana. Esse é um experimento de longa duração. Se não me falha a memória, são 16 anos de cultivo, né? São 16 anos, né, Mara? Trabalhados com um sistema de plantio direto e um sistema convencional, e a gente já começa a colher os resultados. Não preciso ser especialista da área para dizer que esse é o nosso sonho de trabalhar na lavoura de arroz. Um sistema mais diverso, com raízes, com macroporos, automaticamente incrementos de matéria orgânica, CTC dos nossos solos, maior capacidade de reter nutriente e, a posteriori, liberar para a planta. Esse é um sistema que nós temos que trabalhar, mas são trabalhos a longo prazo. Eu vou falar um pouco de alguns dados de uma propriedade que está indo para a 8ª safra, com um sistema de semeadura direta. E eu fiquei impressionado com os resultados. Por quê? Porque na coxilha, para te incrementar, passar de 1,9 para 2 de matéria orgânica, é muito difícil, pessoal. Tu demora, às vezes, 10 anos trabalhando e tentando fazer o melhor manejo possível, porque são reações diferentes, é um ambiente diferente. Nas áreas de terras baixas, é totalmente diferente. Nós tivemos, a partir do 5º ano, incrementos na ordem de 30%, 40% na matéria orgânica. E aí eu entrei em contato, inclusive, com o Felipe Carmona, que ele trabalha há bastante tempo, e ele me mandou os resultados de cristal, com 46%, 47% de incremento de matéria orgânica. Claro, o ambiente diferente, parte do ambiente vive boa parte do ano num ambiente mais saturado de água, e o comportamento da degradação da matéria orgânica é totalmente diferente. Resumindo, a várzea responde muito a esse manejo. Mas aí vocês podem me perguntar, mas por que nós estamos há 30, 40, 50 anos trabalhando com plana e grade e a nossa várzea está lá? Porque ela é muito resiliente, pessoal. Se nós fizéssemos esse mesmo manejo na coxilha, nós não tínhamos mais área produtiva com soja, milho, ou cultura de inverno, aveia verão, ou trigo na coxilha. Já teríamos degradado todas elas. Por quê? Porque, na verdade, é um ambiente muito diferente a coxilha da várzea. Ela é muito resiliente e ela responde muito rápido a essa melhoria de manejo. E aqui, pessoal, é a propriedade que eu estou comentando, que está indo ao 8º ano numa semeadura direta. Esse era o primeiro ano de colheita no seco. E eu trouxe essa foto porque é bem emblemática. Normalmente, quem atua na extensão, quando recebe uma ligação de um produtor, normalmente é aquela fatídica ligação. Cara, apliquei herbicida, não controlou, tu vem aqui ver o que eu posso fazer. Normalmente é nessa linha. Ou, coloquei ureia na minha lavoura, um nitrogênio, e a minha bomba deu um problema. O que eu posso fazer? E essa era uma ligação diferente. Ele me ligou e disse, Fernando, vem aqui na minha lavoura, eu estou correndo de caminhonete atrás da colheitadeira. Fato nunca feito até então. E aí eu cheguei lá, estava o caminhão transportando. Ele me disse, Fernando, não preciso mais usar trator. O meu caminhão está transportando no meio da lavoura. E aí nós olhando a área, eu disse, olha, ainda temos um problema. Olha essa distribuição de palha. Pouca eficiência no espalhador de palha. Isso cria uma dificuldade muito grande e reduz a chance de nós termos ganhos desse manejo de colheita no seco. A partir de agora, esse produtor já tem sistemas totalmente diferentes, espalhadores diferentes, e a palha está sendo bem distribuída. Por quê? Porque se nós medíssemos aqui o volume de palha, nós encontraríamos acima de 20 toneladas de palhadas nessa área. Por quê? Porque eu concentrei. Normalmente, essa aqui era uma lavoura de em torno de 11 mil quilos por hectare de arroz, 11 mil quilos. Possivelmente, nós tínhamos que trabalhar com 11 mil quilos de palha também. Ela está gerando. Se eu concentro essa palha em poucos metros e tenho vão sem palha, provavelmente aqui eu tenho mais de 20 mil quilos para administrar nesse manejo pós-colheita. Olha a importância do distribuidor de ser bem distribuída, bem uniforme a palha durante a colheita. E esse produtor, isso é dado dele. Ele é um cara bem organizado, ele mede, tem medidor de vazão do óleo diesel, e ele me disse que isso representava a colheita no seco uma redução de em torno de 30% do custo de produção dele. Isso mensurado direto. Fora a questão da depreciação de colheitadeira, trator, e mais o que ele ia gastar para recuperar esse solo. Por quê, pessoal?
A partir dessa colheita no seco, bem distribuída a palha, eu tenho um leque de opções. Porém, e um deles é essa possibilidade. Isso aqui é uma foto cedida pelo colega Clayton, de um azevém germinando no meio da palha do arroz. Possivelmente, essa até tenha sido uma área que o cara pode ter semeado esse azevém antes de colher o arroz. Já vi isso, pessoal. Fiquei impressionado, até nem imaginava que isso poderia acontecer. Na soja é comum a gente semear antes de cair a folha da soja. Agora, no arroz irrigado, eu nunca tinha visto. E isso eu tive a oportunidade de presenciar numa lavoura. O cara semeou de avião antes de colher o arroz e quando colheu. Não é essa foto aqui, mas era um cenário muito parecido. Pés de azevém germinando com a palha do arroz ainda rebrotando. Isso é impressionante e, logicamente, que reduz muito o custo de mobilização dessa área. Mas eu posso ter esse cenário aqui também, pessoal. A decisão é nossa. Esse cenário aqui me traz pouquíssimas opções. A única delas, inclusive, é passar uma grade, roda gaiola, rolo faca, alguma coisa para tentar reduzir esse cenário lunar, que são um monte de buracos, né, oriundos da colheita, multiplicando planta invasora aquática. Certamente esse cara aqui vai ter um custo gigante de recuperar essa área. Mas aí vocês podem me perguntar, quantos % do estado é colhido no seco? É um percentual muito baixo ainda, pessoal. E isso realmente, quando a gente pensa em extensão rural, são pontos que nós temos que chegar com mais convicção até o produtor para trabalhar com ele essa ideia. Por quê? Porque ainda tem muito produtor que acredita que colher no seco pode trazer prejuízos, tanto em produtividade como qualidade de grão. E aí eu vou passar rapidamente, porque eu acho que isso é um cenário importante, né? E nós também temos esse cenário, que é o cenário que nos favorece mais hoje, que é a parte de lavoura de soja, com todos os benefícios que ela traz, e aí abre uma grande possibilidade. Aquele slide do produtor que estava colhendo no seco, ele trabalha num sistema ping-pong, metade soja e metade arroz. As áreas de soja, ele está semeando direto azevém e trevo persa, e a cultura de cobertura fica pronta com um custo extremamente barato. E as áreas de arroz, ele ainda está preparando, e a gente está criando uma estratégia para mobilizar menos esse solo, mas ele ainda está na fase do calcário e incorporar com escarificador. Nós estamos trabalhando com a ideia de reduzir esse manejo e tentar aproveitar a escarificação 2 anos, mas não é o tema da gente discutir. E aí eu queria falar alguns minutos sobre a supressão da irrigação e drenagem da minha lavoura, que eu entendo que seja um ponto muito importante quando a gente pensa em cultura de cobertura de inverno. Porque quando a gente olha aqueles dois cenários, uma lavoura colhida no seco, eu tenho um leque de opções. Eu posso colocar água e passar um rolo faca para incorporar a palha. Eu posso semear um azevém, se for bem distribuída a palha, ele se estabelecer bem. Eu posso fazer uma semeadura, entrar com a pecuária, quem tem pecuária, usar aí colheita em fevereiro, 30 dias, 40 dias, para reduzir a palhada e depois semear direto uma azevém, um trevo persa, quem sabe. E naquele cenário de colheita na água, eu não tenho possibilidade. Mas por que a gente não evolui nesse processo? Talvez falte um pouco de informação e essa informação chegar. E aí eu vou passar alguns dados para vocês importantes. Por exemplo, o tempo, esse é um trabalho também desenvolvido no IRGA, pelo pesquisador Sérgio Gindre, né? Nos dias que nós temos do pleno florescimento até a colheita. E aí tem um leque de cultivares, de variedades do IRGA, né, pessoal? E para a gente entender que o ciclo ele se determina basicamente na fase vegetativa. A fase reprodutiva do pleno florescimento é praticamente igual para todas as cultivares. E aproximadamente 30 dias, 29, 30 dias após o pleno florescimento, na maioria das cultivares, eu vou estar realizando a colheita. E aí fica a grande dúvida, pessoal. Quando que eu posso retirar ou suprimir a minha irrigação, que é o que nós recomendamos, parar de irrigar a lavoura e naturalmente a água ser consumida no quadro e a partir dali eu realizar uma colheita no seco segura, sem queda de produtividade e sem
pôr em risco a qualidade de grão da minha lavoura. Em todos os ensaios do IRGA, 15 dias após o pleno florescimento, eu posso suprimir a irrigação da minha lavoura, sem risco nenhum de reduzir a produtividade. E isso abre uma janela muito grande de colheita no seco, porque se eu suprimir essa irrigação lá no mês de fevereiro, pessoal, a chance de colher no seco é muito grande. Se eu não consigo colher toda a minha lavoura, 30%, 40%, 50%, 60% da minha lavoura. Isso traz um ganho muito grande no manejo e abre um leque de opções. A partir dessa colheita no seco, pessoal, quando eu pensar em implantar uma cultura de inverno, e agora nós vamos entrar nessa implantação, um passo importante é analisar essa cultura de inverno como uma nova cultura. A gente traz uma herança lá da soja, que as aveia e aveias sobrevivem e produzem em cima do resto que sobrou da cultura da soja anterior. Esse não é o melhor conceito, nem para a coxilha e muito menos para a várzea. Nós temos que, se nós pensarmos em ter a contribuição total que as culturas de cobertura podem dar para o sistema, eu tenho que interpretar como uma nova cultura e analisar, observar o meu laudo de solo. E aqui é um exemplo bem clássico, pessoal, que eu trouxe para comprovar um outro processo. Esse produtor, por exemplo, eu acompanho a área deles há quase 8 anos. E quando a gente começou com o processo de calagem na área, ele me dizia o seguinte: Fernando, tem algum problema em relação ao meu calcário? E ele chegou a fazer uma análise independente do PRNT do calcário, porque ele suspeitava que estavam vendendo areia para ele. Por quê? Porque depois de 2 calagens, a gente não conseguia evoluir o pH acima de 4,8. Essa área tinha 2 calagens e nós não conseguimos evoluir. Uma com 3.500 quilos, outra com 3.200 quilos, todas elas incorporadas. Por quê? Porque o solo de várzea, de terra baixa, ele tem uma resiliência muito grande, o tal do poder tampão, ele tende a voltar à condição normal. Na terceira aplicação, isso aqui são amostras da mesma área, com 1.800 quilos nós passamos para o pH 5,9 e 5,8. Um pH adequado para a cultura de sequeiro, né, ou muito próximo do adequado, e aí sim a gente começa a criar um cenário mais favorável. Em relação a fósforo e potássio, a gente também sempre faz recomendação para essa área na cultura de inverno. Em síntese, nós temos que pensar na cultura de inverno como uma nova cultura. E a primeira vez que a gente manejou essa área fazendo adubação desse sistema, o produtor fez muitas contas, porque nós identificamos que um dos principais pontos era a questão da área ser muito baixa em fósforo. E a gente sabe que o investimento com fonte de fósforo sempre é muito alta. E no primeiro ano que ele usou a adubação desses sistemas, no final do ciclo, a gente conseguiu usar por 40 dias a área de várzea. Ele me disse assim: eu não imaginava, Fernando, que a minha várzea conseguisse produzir tanta massa de qualidade durante o inverno. Porque os animais que foram pastejados nessa área com adubação, o ganho médio diário foi na faixa de 1,3. Algo muito difícil de a gente conseguir na nossa região, independente da raça bovina que a gente está trabalhando. E a categoria animal era terneiros que foram usados nessa área. E aí, pessoal, para que tudo isso ocorra, que a gente consiga ter o melhor aproveitamento das nossas culturas de inverno, drenagem é fundamental. Por quê? Entra um ponto que eu acho que em toda a palestra a gente tenta ressaltar, que a nossa drenagem das áreas de terras baixas, as nossas várzeas, elas são oriundas da década de 80, do programa Provárzea, que representa uma grande revolução na lavoura de arroz. Quem acompanha um pouco a história, e tem vários relatos, inclusive o Cleito estava me mostrando alguns jornais, né, que falava na revolução da produção de arroz a partir do projeto do Provárzea. Porém, nós não conseguimos evoluir muito. E hoje a gente tem acompanhado vários projetos nessa linha, com redimensionamento dos drenos, áreas que realmente são organizadas para esses novos eventos climáticos, e hoje tem empresas trabalhando, é um conhecimento que nós também não dominamos no IRGA ainda,
não temos nenhum grande especialista na equipe em drenagem, porém a gente faz parceria aí com um monte de empresas em eventos, palestras, para a gente ir internalizando esse conhecimento. Em resumo, pessoal, quem tiver um dinheirinho sobrando, que é difícil na atual situação, calagem e drenagem é um belo investimento, pessoal. É um investimento que traz retorno. Indo fazer esse investimento, eu aconselho contactar alguém que domine esse processo, para que a gente possa entender melhor o nosso fluxo das águas. Hoje tem algumas propostas novas, a gente conheceu uma empresa que trabalha com irrigação subterrânea, não tenho muita informação de qual é o resultado, porém parece ser uma proposta diferente que nós vamos ter que conhecer. Mas o redimensionamento do nosso sistema de drenagem traz muito benefício. E quando a gente pensa em cultura de sequeiro, no verão, ou cultura de cobertura no inverno, ela é fundamental. Senão eu pego uma semana de chuva e as minhas culturas de cobertura, mesmo aquelas mais adaptadas, como é o caso do azevém, sofre muito se eu não tiver um bom sistema de drenagem. E aí, pessoal, entramos no mundo perfeito. Não dá para dizer que é um mundo perfeito, porque tem muitos desafios a serem ainda conhecidos para que a gente possa realmente ter o domínio total da cultura de cobertura nas áreas de várzea. Porém, nós já estamos adiantados. Tem muitas áreas que foram descobrindo qual o seu jeito e qual a forma de manejar essas culturas de cobertura. E os ganhos são diversos. Se eu tenho condições de trabalhar com culturas de cobertura mais exigentes, como é o caso das leguminosas, e eu cito um caso aqui na região central, desse produtor que eu acompanho há 8 anos, ele está trabalhando e dominando o trevo persa. Algo que nos primeiros anos era quase de desistir, pessoal. A gente fazia uma semeadura de uma cultura de cobertura cara, na faixa de R$40 o quilo, R$35 o quilo, depende do ano, e chegava no final do primeiro ano, tu não via quase nada de entrega. Porque, na verdade, a gente não sabia nem muito bem qual era a população de azevém usar. Para vocês terem uma ideia, o primeiro consórcio que a gente fez, a gente trabalhou com 40 quilos de azevém, era a recomendação, e 7 de trevo persa. Logicamente que o azevém se sobrepôs no sistema e o trevo persa praticamente sucumbiu. Porém, no ano seguinte, esse produtor não desistiu, disse, eu vou dobrar a área de trevo persa. Reduzimos mais a população de azevém. E a gente veio reduzindo. Hoje, nessas últimas 2 safras, a gente está trabalhando com 15 quilos de azevém e 8 de trevo persa inoculado. E o resultado eu vou mostrar um pouquinho para vocês, inclusive com fotos desse ano. Qual é a vantagem que uma leguminosa traz no sistema? Muito grande, pessoal. Imensa. E eu vou tentar mostrar um pouco para vocês dessas vantagens, ou até mesmo na fase inicial de uma azevém, ou até naquelas áreas que têm potencial aveia, seria uma ótima cultura de cobertura. Logicamente que a gente tem que entender bem o manejo dela de inverno para que ela nos ajude a lavoura de arroz. Ela não pode prejudicar a lavoura de arroz. E eu tenho certeza que o que não deixou evoluir a semeadura direta de arroz, que a gente tem lá desde a década de 80 trabalhos que mostram a semeadura direta de arroz, a gente tem algumas fotos antigas, até com colegas do IRGA fazendo parte da foto, clube da semeadura direta, e eu garanto que uma delas foi não conseguir manejar direito a cultura de cobertura. Chegaram lá no final, na época de semeadura, com muita massa. E aí, associado à ineficiência das nossas semeadoras, de conseguir proporcionar um contato solo-semente favorável à emergência, isso tudo dificultou que a semeadura direta de arroz evoluísse. Então, andando, pessoal. E aqui tem outro personagem extremamente importante, a pecuária, pessoal. A pecuária, nesse cenário, ela é muito importante. Por quê? Porque a pecuária, no passado, e eu sou de uma geração de engenheiros agrônomos que, durante a formação, também tinha esse conceito, que, na verdade, pecuária e agricultura tinham que caminhar totalmente separadas. E depois de formado, comecei a entender de uma forma diferente, a gente também vai evoluindo na profissão. E nas áreas de várzea, de terras baixas, me parece que esse cidadão ele é muito importante. Independente da categoria animal que está em cima. Por quê? Porque além dos fluxos de urina e fezes, que são extremamente importantes,
A pecuária, os bovinos retiram muito pouco do sistema. É um percentual muito pequeno de fósforo, de potássio, que é retirado por quilo de animal extraído. Então, além da gente ter o ganho de contribuir para o sistema, tu tem o ganho animal e também ele nos ajuda a controlar a palhada. Por quê, pessoal? A gente não encontra muitos trabalhos que nos indicam qual é a percentagem correta. Porém, se eu chegar lá no final do ciclo com 6 toneladas de palha, de matéria seca de azevém, talvez uns 4 de raiz, a dificuldade de semeadura vai ser muito grande, pessoal. E aí entra alguns conceitos que o pessoal dizia, olha, quem tem semeadura direta dificilmente vai conseguir semear na época recomendada, porque não vai ter piso. Porque eu vou ter 5 dias só, 6 dias no máximo em outubro para semear, e o cara que tem uma semeadura direta não consegue nem 2 dias, porque o meu solo não seca, ele está sempre molhado. Esse é um conceito que nós temos que quebrar. Essa lavoura aqui, com trevo persa e azevém, posso olhar que está bem estabelecida, com pastejo controlado, com uma carga animal controlada, foi a única lavoura semeada nessa safra em outubro, num raio de 20 quilômetros. Eu tenho um mapa lá. Ninguém conseguiu semear. Os vizinhos do lado dele, com área preparada, no dia da semeadura eu fui lá e tu não conseguia caminhar nos quadros, porque atolava. Mas chegou no final do ciclo, tinha mais ou menos 2.500 quilos de matéria seca e uns 1.800 quilos de matéria seca de trevo persa e uns 2.000 e poucos quilos de azevém. Esse trevo persa ajuda a decompor rapidamente esse azevém, acelera a decomposição, porque ele fornece nitrogênio ao sistema durante a decomposição e todo mundo sai ganhando, pessoal. Então, esse bovino aqui ele é fundamental para viabilizar meu sistema de semeadura direta. E olha os ganhos, pessoal, nós tivemos mais de 1,3 quilos de ganho médio diário. Com quantos dias de pastejo, pessoal? 35 dias de pastejo. Por quê? A gente deixou se estabelecer muito bem o trevo persa e o azevém para depois começar o pastejo com animais. Isso proporcionou que o trevo persa evoluísse e conseguisse se estabelecer bem no sistema e, logicamente, associado a 120 quilos de MAP, que não está aqui, que foi aplicado em adubação de cobertura. No início, a gente imaginava que aquelas folhas vermelhas no trevo persa, elas estavam associadas a solo saturado. Na verdade, era deficiência de fósforo. Depois que começamos a trabalhar com adubação desse sistema, não vimos mais a presença daquelas folhas de baixo, as últimas folhas do trevo persa vermelho. Então, realmente era deficiência. E mesmo nesse ano, que nós enfrentamos até uma enchente na área, depois da semeadura, depois estava começando a se estabelecer o trevo persa, ele está lá. Não está com um desenvolvimento vegetativo tão grande, mas ele está estabelecido no sistema. Em relação ao sistema radicular, pessoal, quando eu adequo o pastejo, olha o desenvolvimento do meu sistema radicular. É uma contribuição indireta. A gente costuma ver só a parte aérea, mas a parte de solo, ele também está cumprindo seu papel. E também nós temos que ter um cuidado muito grande com esse sistema radicular, principalmente do azevém, que quando nós temos um desenvolvimento muito grande da parte aérea, consequentemente, a gente também tem do sistema radicular. E isso gera uma dificuldade muito grande de semeadura. Por quê? Porque a nossa semeadora não consegue fazer aquela conexão semente-solo. Fica a linha aberta, pessoal. Então, nós temos que controlar muito bem para que esse pastejo me proporcione também o melhor sistema radicular, a melhor distribuição. Aqui, pessoal, só para a gente ter uma ideia de sistemas, hoje tem um trabalho bem adiantado, que era um projeto de cristal, né, pessoal, onde a gente vê que sistemas mais complexos de produção, até tu não tem uma produtividade tão grande de arroz, porém tu produz carne, produz soja, produz milho. Quando tu trabalha com rotação com soja, tu tem incrementos significativos, né, pessoal, de produtividade. Isso já está mais ou menos consagrado na literatura. Nós só temos que entender melhor esses sistemas mais complexos e a gente vai ter a oportunidade no decorrer de falar aí com o Cleiton e de ouvi-lo e depois na discussão
que ele realmente hoje está trabalhando com a gama maior de produção durante o ano. Aqui só para destacar, né, pessoal, para quem é leigo, talvez essa seja uma foto até asquerosa, nojenta. Para nós que somos da área, essa é uma foto emblemática. Talvez seja o que represente de melhor a participação dos bovinos no sistema. O fluxo de fezes e urina contemplados aí por gramíneas e leguminosas num consórcio que só vai nos ajudar a melhorar a produtividade. Então, pessoal, logicamente, cabe a nós entendermos esse sistema como um todo, se inserir nele, nessa proposta. Talvez até tenha algumas áreas do conhecimento que a gente vai ter que buscar ajuda, por exemplo, na parte de bovinos, entender melhor esse comportamento dos animais. Mas a gente está trabalhando intensamente para ir quebrando esses paradigmas e no momento que a gente consiga, toda a equipe nossa também chegar nesse nível de conhecimento aí dos sistemas de produção, eu tenho certeza que esse é um caminho irreversível da lavoura de arroz quando a gente pensa em produtividade e sustentabilidade. Em relação à matéria orgânica, pessoal, é o que eu citava, né? Também o pessoal no projeto teve incrementos aí superior a 40%, que isso é muito difícil de obter em Coxilha, e esse é um grande indicador aí de qualidade de solo, de melhorias na CTC, capacidade de reter mais nutriente e depois disponibilizar para a minha cultura. E esse é o sentido de nós trabalharmos. Quando a gente trabalha num sistema de arroz, com preparo, a gente vê uma redução desses indicativos aí de qualidade do nosso solo, e nós temos que lutar para ter esses incrementos, porque essa é a única forma da gente melhorar a nossa produção como um todo. Aqui só para a gente ver o exemplo, essa área estava sendo semeada esse ano em 17 de outubro, 16, 17, 18 e 19 de outubro, e olha a condição que tinha de semeadura, e era uma área sobre taipa, pessoal. E aí, só para mostrar um pouquinho do resultado dessa safra para vocês, né, pessoal? Isso, logicamente, essas melhorias têm que ser convertidas em produtividade. Todo mundo sabe que esse ano foi um ano bem difícil no manejo de arroz. Porém, naquelas lavouras que estão mais estabelecidas, um sistema de produção, esse impacto é menor. E lá numa região de São Pedro do Sul, em cima de um planosolo arênico, o cara consegue produzir 242,48 sacos limpo e seco por hectare, em cima de 75 hectares que foi nessa última safra. E ainda a soja, com toda a dificuldade de implantação, em 78 hectares, 55 sacos por hectare. E colheu assim no último dia da enchente, porque praticamente colheram quase toda a noite para conseguir terminar a colheita. No dia seguinte começou a chover, acho que era 2 da tarde e não parou mais, e aí veio a enchente. Então, quando o sistema está organizado, fica mais fácil da gente obter bons resultados, pessoal. Então, pessoal, só indo para o encerramento, né? Algumas considerações, não são conclusões. É para cada um chegar em casa e pensar um pouco a respeito. O uso de culturas de cobertura associado com pecuária traz vantagens de produtividade e qualidade de solo, que é o nosso principal parceiro na atividade, é o solo. Não é a minha coletadeira, meu trator, minha caminhonete. Não. É o solo o nosso principal parceiro da atividade. E nós temos que olhar ele de uma outra forma. Soja bem manejada, e aí entra a irrigação. Vocês podem até dizer, mas a gente vem de um ano de El Niño. Nós estamos indo provavelmente para um ano neutro ou de laninha. A irrigação é fundamental para a gente ter estabilidade de produção. O uso de calcário, logicamente, e drenagem, amplia o nosso leque de possibilidades dentro da várzea. E aí entra outro ponto que a colega Mara trabalha muito, o momento que nós entendermos melhor que o sistema de produção também nos ajuda na sustentabilidade, na redução na emissão de gases de efeito estufa, eu tenho certeza que a sociedade passará a nos defender cada vez mais aí como agente importante aí para o desenvolvimento de toda a nossa sociedade. Bom, pessoal, da minha parte era isso, eu só tenho que agradecer a atenção de vocês e fico inteiramente à disposição aí, depois a gente vai ter uma parte que a gente vai fazer uma plenária de discussões e junto com o Cleito a gente vai estar respondendo aí todas as questões, aquelas que a gente tiver informação. As que a gente não tiver,
a gente vai pedir ajuda aí para os colegas para nos ajudar. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigada, Luiz. Excelente palestra. Bom, pessoal, então agora a gente vai fazer um intervalo, mas antes eu vou chamar, então, o seu Tomás para entregar um mimo aqui para o nosso palestrante. Eu não sei se vai ser agora ou no final, Enio. Agora? Então tá. Então, o seu Tomás, aqui, nosso presidente da FENARROS, vai entregar um mimo aqui para o nosso palestrante. Vou pedir aqui para o Cleiton tirar uma foto para nós, por favor. Não, e olha o mimo, né? Olha só que coisa linda. O seu Tomás quer fazer uma observação aqui. Novamente, bom dia. Observação do seguinte, isso aqui todo mundo conhece, né? É uma pá princesa. Eu, como era fiscal do Banco do Brasil há 20 anos ou 30 anos atrás aí, eu lembro que tinha o taipador que ia abrindo as taipas, né? Quem é, né, arrozeiro sabe perfeitamente disso. Então isso aqui, esse é o troféu FENARROS. Saímos do Arrozito, que era árbitro, e ele permanece aqui, ele está aqui como símbolo, e aí colocamos a 24ª FENARROS. Então entregamos esse mimo aqui como uma lembrança da nossa 24ª. A pá princesa, né, que é uma das mais famosas aí do nosso estado, de uma empresa aqui de Cachoeira, né, que nós muito nos orgulhamos.